Há pouco tempo, o secretário-geral da OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, afirmou que a Rússia irá pagar um preço alto pela invasão à Ucrânia e exigiu a retirada das tropas do país. We call on Russia to immediately cease its military action. Nós pedimos e exigimos que a Rússia retire as suas forças da Ucrânia e optem pela democracia. Nós damos apoio total à soberania e à integridade do território ucraniano e ao direito ucraniano da autodefesa. Os aliados da OTAN, em conexão com a União Europeia e outros parceiros no mundo inteiro, agora estão impondo sérias sanções econômicas sobre a Rússia. Para demonstrar que nós cumprimos o que falamos e a Rússia pagará um preço alto por isso. Nós aumentamos a nossa presença na parte leste da aliança com milhares de tropas, embarcações e aviões nas últimas semanas. Nós estamos mandando uma mensagem muito clara que um ataque em um aliado irá causar uma resposta por parte de toda a organização. Posicionamento da OTAN, então, este pronunciamento ocorreu agora há pouco e a pergunta que a gente quer trazer aqui para o Liberdade de Opinião, para poder ouvir Molika e Boris, é: existe algo que o mundo possa fazer para frear o avanço dessas tropas russas? Fernando Molika, existe algo, por favor? Existe a guerra, né? Nessa altura do campeonato existe a guerra, só que isso tem um custo. Uma guerra da União Europeia, Estados Unidos contra a Rússia, isso é impensável neste momento. Mas, enfim, essas palavras duras da OTAN, elas não vão comover o Putin. O Putin não vai se converter a princípios mais democráticos de não intervenção com palavras. A lógica, sim, o que isso faz nesse momento é tentar o isolamento econômico, é criar sanções econômicas. Quando se pede para a Turquia fechar o Estreito de Bósforo, a Turquia, isso seria praticamente uma declaração de guerra à Rússia. A Turquia vai fazer isso. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o exemplo histórico de guerra na Europa, talvez mais recente, é quando tanto o Reino Unido quanto a França se solidarizaram, entraram na guerra imediatamente. Os Estados Unidos só entraram na guerra efetivamente em 1941. Depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Então não é algo tão simples. E há uma interdependência. Sim, a Europa pode boicotar a economia russa, pode criar sanções econômicas fortes, mas há também uma dependência da União Europeia em relação à Rússia. 1/3 do petróleo e do gás que são consumidos na União Europeia vem da Rússia. Estamos no inverno. A falta de combustível é uma questão importante, a questão do aquecimento, do conforto, da vida, da economia daqueles países. Os Estados Unidos já prometeram suprir uma parte do petróleo e do gás russos, que eventualmente deixarão de ser fornecidos para a União Europeia, mas isso será suficiente? Enfim, é um momento de pressão. Agora, o Putin estava preparado para isso tudo. Ele sabia das possibilidades de sanções econômicas, como ele sabe também do medo do mundo ocidental, da população dos países europeus, da população norte-americana, de se envolverem aí numa guerra, de ver seus países envolvidos numa guerra contra a Rússia. Há uma mudança na geopolítica internacional, isso tem que ser levado em conta. Há um núcleo de poder que já existia e esse núcleo de poder avança. E isso tem muito a ver também com aquela lógica defendida pelo tal ideólogo do Putin, que é algo que na prática ele procura traduzir o que já havia. A insinuação dessa nova versão no Império Russo já havia e agora começa a se consolidar. Vamos ver como isso evolui. Qual o volume, a eficiência dessa pressão econômica que vai ser, certamente, já está sendo exercida por boa parte do Ocidente, a União Europeia e Estados Unidos, principalmente. Elisa. Molika, tenho mais uma pergunta para você, só quero atualizar aqui que a polícia da Ucrânia diz que desde o início do dia foram mais de 200 ataques que já ocorreram na Ucrânia. E o vice-ministro da Defesa da Ucrânia diz que forças russas fizeram prisioneiros em uma batalha no leste do país. São as informações atualizadas que vão chegando, incluindo o comandante-chefe da Ucrânia, dizendo que estão combatendo forças russas para manter o controle de aeroportos. São as informações que chegam agora às 10h49. Fernando Molika, no fim das contas, o que quer Vladimir Putin?
Ele quer ampliar o poder, consolidar um poder que a Rússia já tem. É engraçado que toda hora eu vou falar Rússia, a minha tendência é falar União Soviética. Talvez aí um vício até de formação de quem viveu ali o finalzinho da Guerra Fria. Então, o que ele quer é consolidar esse poder, quer aumentar esse poder, quer falar mais alto. Quer dizer, olha, é muito bonitinha essa aliança ocidental, a União Europeia e Estados Unidos, mas há novos atores nessa história. A Rússia não vai se conformar em ter um papel secundário nisso. Essa aliança com a China, ela é estratégica, é uma nova forma de encarar o mundo, é uma nova forma de outros valores, até mesmo valores tradicionais das democracias ocidentais. É um questionamento, o Putin agora exerce esse poder, ele está dizendo, quem manda aqui sou eu. Essa é uma lógica, essa é uma força, ele está demonstrando isso militarmente, está mostrando para o mundo ocidental que ele não tem medo de entrar em guerra, ele não tem medo de produzir mortos, de produzir prisioneiros, de produzir tragédias. A questão é como que o Ocidente vai reagir a isso, até porque o Putin ele não dá para ser chamado de um ditador teórico, mas é um ditador na prática, ele é um autocrata. A relação dele com a opinião pública russa é muito diferente da relação dos líderes ocidentais com as populações de seus países. Ele não tem esse tipo de trava.